Hoje eu tava... Boa. Eu não consigo concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, não. Julguem. Eu tava pensando hoje a respeito disso. Liguei pra Tati. Olha aqui, me fala umas coisas. Responde umas perguntas. O que nós estamos fazendo aqui, gente? Percebe que tudo que a gente faz aqui é uma coisa que não tem sentido nenhum? Qual que é o sentido de estar aqui? Você vai embora daqui a pouco, sem nada na mão, sem nada ter acontecido na sua vida, pelo menos de maneira visível. Você vai embora, você vai dormir e amanhã você vai acordar a mesma pessoa que você é hoje. Pelo menos fisicamente. Talvez um quilinho mais gordinho depois do caldo de som, que vai vir daqui a pouco. E eu fiquei pensando a respeito assim, nós estamos vendendo. A minha irmã falou, não estamos vendendo nada não. Eu falei, calma, respira. Não precisa agredir. Só entender o sentido das coisas. Que peixe nós estamos vendendo? Sobre o que nós estamos falando? O que Jesus está fazendo para mim e para você? Alguém se arrisca a explicar? Eu passei uma tarde hoje tentando colocar no papel. Porque eu sinto. Mas eu não sei falar, não consigo te falar. Eu vejo o que Jesus está transformando na minha vida, o sentimento que Ele está causando dentro de mim, mas eu não consigo expressar em palavra. E tentem fazer isso. Quando você coloca em palavra, parece a coisa mais idiota do mundo. Ai, Jesus mudou minha identidade. A minha vida profissional. Olha o tamanho de Deus, irmão. Olha o alcance de Deus. Olha o que Deus pode fazer para você falar que Ele mudou sua vida profissional. Qualquer um muda sua vida profissional. Um cursinho ou um LinkedIn bem feito muda sua vida profissional, irmão. Mudou minha vida sentimental? Não, talvez você teve um pouquinho mais de consciência. A terapia ia fazer isso com você. E aí? Vamos tentar explicar. 2000 anos depois de Jesus, eu não tenho uma palavra para explicar tudo que Ele fez até agora. E aí só me resta entender e aceitar que o que é eterno, o que é divino, é muito maior do que é temporal, do que o racional. E colocar o poder de Deus dentro da minha cabeça seria reduzir esse poder a algo menor do que eu mesmo. Porque para caber dentro de mim tem que ser menor do que eu. E aí eu consigo olhar para Jesus e aceitar tudo que Ele está fazendo. Durante esse tempo, só de casa, de hug, a gente tem 3 anos. Para quem não sabe, gente, hug significa abraço, tá? Antigamente chamava abraço. A célula chamava abraço. Só que a hora que eu ia fazer o design da abraço no computador, assim, eu tinha que pôr o C cedilha e eu não conseguia fazer nada legal naquele C cedilha. Aí um dia eu tava trocando uma ideia com o Eliezer de Tarsis, um cantor assim, fenomenal, que um dia vai vir pra cá. Amém? A gente estava desenhando, almoçando junto, ele desenhando no celular dele lá, eu falei, abraço, ele tentou fazer umas coisas. Falei, hug, mano, hug é abraço em inglês, bota aí. Hug rola, hein, hug é legal. Só que aí ninguém entendia o que era hug. Hug. Tá tudo bem, chama o que você quiser, eu aceito, não tem problema. E aí o pessoal ficava falando, o que é hug? Eu falava, uma célula que está virando uma igreja, que é alguma coisa entre uma célula e uma igreja. Se você quiser ser célula, é célula. Se você quiser que seja uma igreja, mas é uma home church. Aí, ao invés de melhorar, piorava tudo. Parece a Dilma falando, né? E aí Deus deu pra gente no nosso coração uma frase no princípio. A gente carregava uma frase que era, o chamado do amanhã começa hoje. Tinha um chamado para o amanhã, que a gente precisava começar hoje. E aí a gente se tornou uma realidade. O amanhã chegou. E agora a gente carrega uma palavra de Deus. Sobre hug, onde Jesus é o centro. Mérito nenhum nisso, gente. É só a nossa obrigação. Porque se a gente se reúne para falar de Jesus, para adorar Jesus, a gente fala que Ele é o centro das coisas. É nossa obrigação agir de maneira coerente e colocar Ele como o centro da igreja.
E aí a gente para de falar das pessoas, a gente para de cantar músicas que aqueçam, que toquem o seu coração. As nossas palavras, a palavra do pregador para de falar sobre você. Não é uma palavra muitas vezes para te alegrar, mas para tocar o coração de Deus. E aí a gente passa a servir vocês e a amar vocês porque a gente ama Jesus. E amando Jesus, a gente ama o que Ele ama, você. E aí tudo muda. Tudo muda. A gente fala de Jesus, as pessoas são transformadas. A gente fala de Jesus, sua vida é edificada. A gente fala de Jesus, tudo muda na sua casa. O que está acontecendo? É só falar dele. A Bíblia começa falando de Jesus e termina falando de Jesus, irmão. O Gênesis fala de Jesus, a criação fala de Jesus. Os profetas prediziam Jesus. Lá em Mateus, começa a falar a respeito de Jesus. Paulo fala sobre Jesus. Apocalipse é a revelação de Jesus. A Bíblia inteira fala de Jesus, porque eu vou fazer diferente. E aí a gente aprendeu para que a gente cuide, para que haja a presença de Jesus. E a gente deixa que a presença dele cuide das coisas. Fica simples o nosso trabalho desse jeito. Porque se tudo que a gente quer é ele, é só deixar ele trabalhar, é só ele fazer. O nosso trabalho é não atrapalhar. E é muito difícil fazer isso, tá? É muito difícil não colocar a mão nas coisas que ele está fazendo. Não querer impor o nosso jeito, o nosso ritmo, o nosso método, a nossa essência. É muito difícil fazer isso. Sugestões 1000. Outras pessoas, outros pastores, outros ministérios não entendem o que o Senhor está fazendo através da gente. E dão sugestões e perguntam. Mas nós temos... Vocês estão querendo hoje, hein? Eu falo, gente, quando eles me dão água, é para me acabar rápido. Quando eles me dão um energético. E aí, por que você não faz? Por que você não abriu um prédio? Por que você não botou uma placa? Por que você não foi para o tradicional? Por que você não foi para o comum? Porque eu tenho uma palavra de Deus a respeito desse lugar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. E todo dia tudo tem se confirmado. Nas quartas, no monte. Fiquei sabendo que vocês já estão arisco, né? Tá todo mundo ouvindo falar a respeito do que Deus tem feito naquele monte. Quase nada, viu, gente? Boato, fique tranquilo. Só quem está lá para saber. Através de pastores que tocam no meu ministério, gente que toca, que tem autoridade para falar sobre mim. E Deus está dando para a gente uma jornada. O que eu faço com isso? Desfruto o caminho. Porque eu não tenho controle de nada, está tudo na mão de Jesus. E a gente deixa o mar seguir. E quando a gente consegue descansar e deixar as coisas nas mãos de Jesus, é isso que acontece. A presença se manifesta. E assim, irmão, não se engane. Aí, ó. Chamado da manhã começa hoje. Não se engane, irmão. Porque cantar, às vezes você está cantando, você está ministrando, ninguém revelou nada para você, ninguém pôs a mão na sua cabeça, ninguém rodou no manto e falou que você está curado, falou que Deus vai resolver seu problema financeiro. Essas coisas aqui costumam não acontecer. Mas nós não estamos precisando disso, nós estamos precisando da essência de Jesus. E que Ele mude, Ele transforme a nossa vida. E quando você ora, e quando você canta, quando você adora Ele, Ele cuida de você. Quando você exalta Ele, Ele transforma você por dentro. Quando você se dedica a Ele, Ele vai te transformando, vai te mudando, vai te moldando. E aí, você sai daqui do jeito que você entrou, pelo menos fisicamente. Mas o seu espírito, irmão, está deformado. De modo que quem olha para você fala, cara, o que você está fazendo da vida aqui? Você está diferente. Emagreceu, você está mais bonito. Né, Mateus? Mateus chegou e falou, você engordou. Falei, obrigado. Não sei lidar com isso. Ai, ai. Ai, ai. E eu fiquei pensando muito a respeito disso. Não é de gordura não, gente. Bobo demais. Fiquei pensando, eu fiz terapia. Inclusive, gente, quem precisar. E eu fiquei pensando a respeito disso, sabe? O que a gente está fazendo aqui? Como é que eu posso traduzir isso? E aí Deus me levou lá em Mateus 9, versículo 9. Falei com o Babito no começo, Babito, eu tenho um versículo para falar, mais nada. Vocês vão entender por quê. Mateus 9, versículo 9 fala assim. Tá abrindo aí? Estão os crentes aí? Ô, glória. Traz a Bíblia ainda. Terra.
Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. De novo, pra quem não entendeu, tem um povo que está mais. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Dá pra... E aí eu achei que Jesus ia me explicar a respeito de alguma coisa. Aí me deixa um pouco mais confuso. Porque Mateus era cobrador de impostos. Judeu, trabalhava para os romanos e era um cobrador de impostos, ok? É um cara que tinha um cheirinho a mais, um agradinho a mais. Um cara que passava menos dificuldade, que talvez é o que você está procurando na vida. Ganhar dinheiro, prosperar a ponto de não passar dificuldade. E de poder ostentar um pouquinho. Viajar, ter um conforto, estar tranquilo. Esse era Mateus. Irmão, Jesus passou por Mateus, não teve nem que chamar 2 vezes. E o que Mateus viu, cara? O que aconteceu com Mateus? Que ele largou tudo que ele tinha e foi atrás de Jesus. Tinha um lugar de honra, foi atrás de um lugar para ser perseguido. Virar mendigo, gente. É porque Jesus era rico, mas se fez pobre. Você acha que Jesus é pobre? Era pobre? Quem acha que Jesus era pobre aí? Ué. Quem mais acha que Jesus era pobre? Só para contextualizar vocês, tá? O carpinteiro, a palavra carpinteiro, ela é usada no caso de um construtor. José era construtor de casas, tá? Inclusive o madeiro que Jesus foi crucificado, dizia a profecia que seria o madeiro da sua própria casa. Mas eu quero só te contar um contexto. Quando Jesus nasceu, vieram 3 reis do Oriente, provavelmente persas, encontrar Jesus numa manjedoura, levado para ele presente. Você acha que ele levou 3 caixinhas, igual você viu na igreja católica a vida inteira? O cara saiu lá da casa do Judas para poder levar 3 caixinhas para Jesus. Pega só um exemplo. Naamã, quando leva um tesouro para Eliseu, que era profeta, não era o rei dos judeus. Irmão, rei, quando visitava rei, levava tesouro de verdade, irmão. Levava riqueza de verdade. Tem muita coisa que a gente precisa começar a contextualizar para as coisas fazerem sentido no nosso coração. Mas Jesus se fez pobre e Mateus larga tudo para seguir atrás de alguém que era pobre. Mas pensando bem, será que Jesus era pobre de fato? Porque eu aprendi que tudo que o dinheiro pode comprar é muito barato. Jesus carregava coisas que o dinheiro não podia comprar. Para que Jesus precisava de dinheiro se ele podia ficar 40 dias no deserto de jejum? Ele tinha o poder e a autoridade de transformar a pedra em pão, irmão. Jesus era aquele que com 5 pães e 2 peixes alimentava mais de 5.000 pessoas. Isso é ser próspero no Senhor. Tem gente que tem muito e que não dá para nada. Tem gente que tem pouco e rende como se Deus colocasse a mão. Como se fosse aquela viúva que com um pouquinho de azeite encheu talhas e talhas para vender e para resolver sua vida e para pagar suas dívidas. Aí as coisas começam a acontecer no meu coração. Gente, existia uma viúva que só tinha um restinho de azeite. Só que essa viúva recebeu uma palavra de Deus e encheu, pegou talhas emprestadas, pegou vasilha pro Tupperware. Não é Tupperware não, gente, é talha desse tamanho assim, ó, emprestado. E tinha Tupperware naquela época já, só pode. E vai enchendo talhas e talhas de azeite, talhas e talhas de azeite, até acabar as talhas, porque o azeite não acabou. Uau! É isso, quando o Espírito Santo está na coisa, as coisas enchem e prosperam de um jeito que eu não consigo compreender, muito menos explicar. Chama o Steve Hawking lá, aquele cara da cadeira de rodas, que fala que Deus não existe, que escreveu um livro assim, ó, Deus, um delírio. Explica. Me explica o que aconteceu com essa viúva. Me explica o que aconteceu com aquela mulher que estava indo enterrar um filho. Jesus fala assim, levanta. Me explica o que aconteceu com Marta e com Maria, quando Jesus fala assim, Lázaro, vem. Tira a pedra. Não, Jesus, ele está fedendo. Cala a boca. Deixa eu trabalhar. Lázaro, vem para fora. Imagina Lázaro lá na porta, já doido para sair.
E Marta, não, mas já está fedendo. Lázaro, cala a boca, Marta. Aqui. Pior. O que aquele povo viu quando Lázaro saiu do túmulo? Marta e Maria conheciam Jesus, inclusive já tinham se sentado aos pés dele. Mas e o povo que ainda não conhecia Jesus, não entendeu nada. Como se explica uma ressurreição dos mortos? Como se explica? Como se explica pessoas que abandonaram, que renunciaram à sua vida a ponto de morrer por uma palavra, por algo que nunca viram? Vou além. Como que eu explico? Meu compadre, que eu só via, ou estava trabalhando ou estava bêbado, gente. Levanta a mão, Will. É meu companheiro de monte, meu companheiro de montanha, meu companheiro de oração, de propósito. O que eu vou explicar? Você consegue explicar o que aconteceu com você? O Biel, que está aqui do lado, vinha na célula, era 3 histórias da célula, o resto da balada. Um dia eu fui repostar os stories e tinha uma mensagem do Gabriel, falou assim, eu quero batizar, minha vida precisa mudar. Vamos explicar? Vamos traduzir isso em palavras? Sabe por que eu estou falando disso? Que às vezes você está vindo aqui e não está entendendo o que está acontecendo. O que esse povo crente tanto ora, tanto fala, o que esse povo crente tanto grita e vai embora sem ter nada na mão? E às vezes você chega num... eu vou falar, hein? Às vezes você chega num terreiro e aí chega uma entidade baixa lá. E aí você tem uma consulta com ela. E aí ele te fala o que você quiser. E aí ele te responde perguntas, é muito mais simples. Eu tinha um paciente que era assim, fala, cara, eu vou na igreja, Deus não fala comigo, mas quando eu vou lá no terreiro, a entidade troca uma ideia e soluciona todos os meus problemas. Há um problema muito maior nisso, a gente pode falar isso outra hora. Todo espírito que recebe adoração não provém de Deus. O que diferencia espíritos bons, espíritos caídos, espíritos fiéis, é que os espíritos fiéis não querem, os anjos fiéis não querem adoração. Eles adoram a Jesus. O resto que recebe adoração querem ser semelhante a Deus, por isso estão caídos. Querem um lugar que não é deles, é só isso. Às vezes a gente procura atalho, né? Às vezes a gente procura alguém para resolver o nosso problema. E talvez por isso que você ainda não encontrou Jesus, porque Ele não está aqui para resolver o seu problema. Ele já resolveu os seus problemas. Essa dor que você sente, o vazio que você sente, essa necessidade de ter, de ser, de fazer, de acontecer. Sabe, uma roupinha de marca, um tênisinho legal, que eu adoro. O corpo sarado, os likes na rede social. Tudo aponta para uma necessidade de ser amado, irmão. Para que você se veste bem? Eu estava ali, meu banhozinho, passei um perfume. A hora que você me abraçar, fala, ei, tá joia, tá? Eu falo, tá joia. Você fala, não, tá cheiroso. Claro, para que mais? Para que você vestiu todo bonitinho hoje e veio aqui, cheirosinho, limpinho? A maioria. Fica a dica. Para que as pessoas se agradassem de você. Sabe o seu carrão? Por que você anda num carrão? Top. Vai me sentir bem. Sentir bem porque as pessoas te veem como um cara legal. Tá tudo certo nisso, gente. Não tem problema nisso. Não tô falando que isso é um problema, tá? Tô falando só que o amor tá vindo de lugares diferentes. Eu conheci um homem que prosperou na vida. Alexandre tá aqui. O Edílio não tá. O Renato tá também. Um cara que prosperou na vida. E que passou a sustentar os pais, ou seja, a autoridade agora estava sobre ele, não estava mais sobre os pais. Ele tinha um voto que nunca ia trair a esposa, só que ele começou a chover tanto na horta dele, se é os que vocês me entendem, que ele falou, eu vou se largar essa mulher, porque eu mesmo não traio ela, mas agora eu posso usufruir da vida. E ele tinha uma casa, uma família, e agora ele chegava em casa e ele tinha 2 cachorros e um porco. Porque é isso que acontece quando a gente troca o que é eterno pelo que é temporal. A
A gente larga o nosso tesouro e passa a receber amor de um porco. Hoje eu conheço esse cara, já servi na montanha com ele, graças a Deus. Restaurou o casamento dele e deu porco pros outros. Tô triste em mostrar a foto do porco. Olha aqui, ele é bonitinho. Me explica o que é isso. Eu te explico o que é isso. É Jesus, irmão. É quando o Espírito Santo chega e repousa sobre você, ele começa a te completar e te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele começa a restaurar em você valores que você nem sabia que tinha, ou tinha perdido, tinha esquecido o quanto era importante. Homens que davam valor à mulherada e ao rolê e à pornografia, agora falam assim: gente, eu preciso restaurar minha família, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser o provedor da minha casa, eu preciso ser um homem, eu preciso ser responsável. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, irmão. Gente, a minha vida inteira eu fui na igreja e quem era as irmãs... tá vendo? Já até entreguei. Quem era de oração eram as irmãs. 70% da igreja é a irmã. Mas nós estamos vivendo um tempo, nós estamos num propósito. 3 horas da manhã a gente vai subir um monte aqui. 5, 6 homens. Estamos restaurando nosso lugar de sacerdote. Orando pelas esposas, pelas finanças, pela casa. Se isso não é Jesus, irmão, o que está acontecendo com a gente? Se alguém pode explicar. Analisando Jesus, eu queria te dar uma direção. A gente vai ceiar, tá bom? Para acabar rapidinho. Analisando Jesus, eu quero te dar uma direção sobre isso. Talvez porque eu batutei, pensei, cheguei num contexto que está lá em 1 Coríntios 13, que fala assim, ó, um texto famoso até encostar. É assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Paulo começa escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele já começa falando assim, ó: mesmo que eu for eterno, espiritual, se eu não tiver amor, de nada serve. Versículo 2, por mais que eu tenha todos os dons do Espírito, por mais que eu tenha todas as ferramentas de Deus para poder despontar nessa terra, se eu não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Se eu for espiritual demais, se eu tiver dons demais, ou se eu fizer obras demais, se eu não tiver amor, nada disso me vale. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Tudo que você tem, irmão, tudo que o Espírito Santo derramou sobre você um dia vai ser tirado. Mas o amor é eterno. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Entenda a necessidade de ser amadurecido. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Está entendendo? É necessário deixar coisas para trás, amadurecer nessa fé, entender isso. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, e então conhecerei plenamente da mesma forma como eu sou conhecido. Atenção nisso. Agora permanecem esses 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muita atenção, eu quero explicar isso. É chato, é complexo, mas é rápido. Deus é amor. João fala que Deus é amor e o nosso objetivo é o amor. Nosso objetivo é chegar a Deus. Porém, Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmão, a nossa caminhada até Deus começa com um sacrifício. A
palavra sacrifício, ela vem de corban. O corban, o sacrifício, ele é feito através do carote. Sabe carótida? É carote, degolar. Que é um instrumento para aproximação, para gerar vínculos, para criar alianças. Deus se aproximou de você através do sacrifício do seu próprio filho. Deus ofereceu um sacrifício perfeito em seu favor. Deus deu tudo que ele tinha para se aproximar de você. Então não é você que vai até Deus, é ele que já veio até você. E aí, através desse sacrifício, ele te entrega Jesus, a personificação da fé. Vós sois salvos pela fé. Jesus veio para salvar. A fé fala de Cristo. E aí a fé, Hebreus 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé em Jesus é o alicerce da esperança. Talvez eu tenha conjecturado tanto, problematizado tanto, e eu tenho entendido o que Mateus viu quando ele largou tudo para seguir Jesus. Talvez eu tenha entendido o que a gente está fazendo aqui, por que a gente sai da casa da gente para poder estar aqui, para poder ouvir alguma coisa. Porque Jesus é o alicerce da esperança. Jesus é o alicerce do Espírito Santo. Através de Jesus, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse sobre nós. A esperança fala do Espírito Santo, de modo que a gente consegue materializar coisas que a gente ainda não tem, trazer à existência como se elas já existissem. Por isso que agora com o Espírito Santo de Deus eu tenho certeza daquilo que eu sou. Eu não tenho fé, eu não penso a respeito daquilo que não existe, eu materializo aquilo que não existe. Eu passo a viver não da maneira em que as pessoas dizem a meu respeito, mas eu vivo da maneira em que Jesus diz a meu respeito. E nessa esperança, eu vou amadurecendo até encontrar o amor verdadeiro. Até chegar ao Pai. Irmão, a sua caminhada entre shoppings, academias e likes não te levam ao amor verdadeiro. Te fazem rodar em círculo, de modo que você nunca vai chegar no seu destino. A não ser que você encontre e olhe nos olhos de Jesus. E através desses olhos você veja a esperança, irmão. Esperança de encontrar o amor verdadeiro. Deus é o amor de verdade. Você fala que você tem fé, irmão, mas a Bíblia fala que sua fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Você fala que você tem esperança, mas você vive pedindo para Deus coisa que Ele já te deu. Você fala que você ama. Eu quero ver quem tem coragem de dar o filho em favor daquele que você nem gosta. Aí, alguém ama? Maus, nós somos maus por natureza. Mas Deus é o amor verdadeiro. E para se sentir amado, completo, cheio, perfeito, através do Espírito Santo de Deus, Ele te conduz ao Pai. Que já entregou o Filho dele por você, por mais que você nem tenha aceitado, por mais que você nem pediu. O favor dele já te alcançou. Aquele que já te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aquele que te guarda na sombra dele. E aquele que já preparou um céu, um paraíso, uma eternidade para você. Está tudo pronto, está tudo liberado. Jesus morreu por todos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque só alcança a eternidade de Jesus aqueles que têm a consciência de aceitar Ele, de receber Jesus e de confessar que Jesus é Senhor de sua vida. Jesus era carne e sangue como nós, assim como fala Romanos 10:9. Não podia ressuscitar a si mesmo. Porque quando a gente morrer, nós não vamos ter um botãozinho de reset. Eu nunca vi. Ninguém que morreu e voltou. É uma vida extra. Mas Deus é dono da vida, dá a vida que Ele quer. E Deus ressuscita Jesus dos mortos. Da mesma maneira que Ele vai ressuscitar eu e você dos mortos. Para entregar nas nossas mãos a eternidade, está tudo pronto. Basta a gente estender a mão e falar assim: eu quero, eu reconheço esse sacrifício. Jesus é meu Senhor e eu entendo, eu confesso que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Irmão, de novo, eu não consigo te explicar, mas eu vivo os melhores dias da minha vida em Jesus. Amém? Amém. Cadê os trecos? Chama. É? Os trecos é a ceia. Você não entendeu? Rodrigo, a ceia.
Carrega aí, segura então. Quem é batizado aqui? Levanta a mão. Quem não é, levanta a mão. Quem não levantou a mão? Tá onde? Sabe o que é batismo? Quem não pecou essa semana? Todo mundo pecou? Lucas 15:1 fala assim, ó. E se assentava Jesus com os pecadores, as pessoas de má reputação. E os fariseus e os publicanos murmuravam, dizendo: quem é esse que se assenta com pecadores e divide a mesa com eles? Você, irmão, anuncia a morte de Jesus até que ele venha. É o nosso acesso à mesa de Jesus, que me ensinou que se assentava à mesa com as pessoas de má reputação e com os pecadores. Jesus falou assim: uai, as pessoas que estão sãs não precisam de médico, não. O médico vem para os doentes. Está escrito aí, para ler. Esse é o meu convite para você. Não permita que a religiosidade te tire da mesa que é de Jesus. Não permita que as pessoas te tirem da mesa a qual Jesus já te colocou. Adão e Eva estavam no Éden e Deus falou assim, ó, coma livremente de todas as árvores do jardim, só não coma de uma. Porque antes de desobedecer a Deus, Adão e Eva teve que virar as costas para toda a provisão de Deus. Quando você quer agradar ao homem, naturalmente, você vira as costas para o que o Senhor falou. Fique com a Bíblia, fique com Jesus. Não perca a oportunidade de sentar essa mesa. Amém? Quero consagrar esses elementos. Eu mesmo? Se esticar o microfone, eles correm. Nós te adoramos, Deus. Somos gratos pelo teu sacrifício, Pai. Somos gratos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós e que está sobre nós. Hoje é um dia que nós celebramos, ó Deus. Celebramos, Pai, a tua morte. Parece estranho dizer assim, mas a Bíblia está escrito que o próprio Senhor se agradou em moer o teu filho. E nós nos agradamos por isso. Porque foi o teu sacrifício que nos salvou. Foi as suas pisaduras que nos sarou. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ti. E nós te agradecemos por levar sobre ti os nossos pecados e as nossas enfermidades. Nós consagramos esse suco e esse pão, que não são, mas hoje representam o teu corpo e o teu sangue. Faremos isso em memória de ti, para anunciar a tua morte, até que o Senhor venha. Nós consagramos esses elementos a ti, esse tempo a ti. Esteja sobre nós, esteja no nosso meio, em nome de Jesus. Vai dar, ok, certinho. Gente, não se assombrem com essa estrutura, essa ceia personalizada, essa tampinha. Os crentes agora estão usando a tampinha para guardar remédio. É o carinho e o amor de Deus para vocês, tá bom? Eu celebro e me impressiono com tanta excelência todas as vezes. Aleluias. Talvez a gente não entenda muito bem o que a gente está fazendo aqui ainda. Com esse pãozinho e esse suco na mão agora. É porque antes, irmão, para haver perdão de pecado, tinha que ir lá e matar um cordeiro. Sangrar esse cordeiro, queimar ele. Essa fumaça subir. E simbolicamente essa fumaça, esse cordeiro morto, simbolizava o perdão dos seus pecados. Um dia Deus mandou um cordeirinho, bom Paraná, um que valia por todos. E agora, depois de Jesus, a gente não mata mais cordeiro, não passa sangue no umbral da porta, tá tudo certo. Jesus já pagou o preço dos seus pecados, amém? Levou sobre ele, em tempo e fora de tempo, mesmo há 2000 anos atrás, ele já pagou o preço do seu pecado hoje. Fique em paz. E tudo que a gente faz hoje é um ato profético, é simbolizar o corpo dele que foi moído pelas nossas transgressões e o sangue que foi vertido, que foi derramado na cruz do Calvário em meu favor. Porque esse sangue aqui, irmão, tocou essa terra
Da mesma maneira que ele foi, um dia ele vai voltar. Então esse ato aqui anuncia a morte de Jesus, o propósito que ele morreu, tudo que Jesus representou e representa para nós, até que ele venha, porque quando ele vier, ele faz isso sozinho. Quando vier o que é perfeito, hoje nós vemos, fazemos como num espelho, mal feito, um reflexo torto. Mas um dia, o que é perfeito vai se manifestar. E aí, da mesma maneira que a gente não mata mais cordeiro para perdão de pecado, a gente não vai precisar mais anunciar a morte de Jesus, porque ele já chegou. E a gente não vai anunciar a morte, nós vamos passar a anunciar a vida. Vida, vida, vida de Deus. 1 Coríntios 11, 22. Não, mentira, 23. Fala assim, ó. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. A todo mundo com um pãozinho na mão? Esse pãozinho agora, não parece, não é, mas simboliza o corpo de Jesus. Cada mastigada que você der nesse pão, você vai lembrar de uma chicotada que Jesus levou por você, de cusparadas que ele levou por você, de xingamentos, de ofensas que ele levou por você. Mas irmão, não fica triste por isso não, porque está escrito que o próprio Pai se agradou em moer o Filho. Enquanto você moe com esse pão com seus dentes, se alegre, porque através dessa morte, a vida recaiu sobre você. Você é resultado de um sacrifício, de uma oferta de Deus, em que Deus pagou um preço alto, porque sabia que o retorno era muito maior. E nós valorizamos isso. A graça sobre nós não é em vão. Amém? Pode comer dele todo. Aleluia. Te agradeço, Deus. Oh, aleluia. Oh, glórias. Cada mastigada é o sinal da sua vitória, irmão. Cada mastigada é o símbolo da vitória de Jesus por você. Nós lembramos, Jesus, da tua morte até que o Senhor venha. Glórias a Deus. E te agradecemos, somos gratos por ela. Oh. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Sabe de uma curiosidade, irmão? Para que as coisas façam mais sentido para você? Nós somos a noiva de Jesus, que anseia o nosso noivo esperado. Como virgens que anseiam. Sabe que o vinho, sabe o milagre de Jesus em Caná da Galileia, que ele transforma a água em vinho? Muita gente fala com você que Jesus trouxe alegria para aquele casamento, mas foi muito mais do que isso. Numa cerimônia de casamento, para que a cerimônia de casamento aconteça, é crucial que haja vinho, porque através do vinho, o noivo oferece e purifica a noiva. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Num casamento judeu, o noivo precisa socar vinho igual abaixo da noiva. Se ela não gostar, não tem problema, ela tem que beber do mesmo jeito. Porque simbolicamente, o sangue, aquele vinho, purifica ela e traz ela pura para receber o noivo. Esse suco representa o sangue de Jesus. E nós somos a noiva. E quando bebemos esse cálice, nos purificamos mais uma vez, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Amém? Pode beber dele todos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.